Boa noite a todos. Vamos aguardar apenas mais alguns minutos para que todos os participantes possam entrar e assim darmos início ao nosso webinar, ok? Estamos neste momento já a 73 participantes. Já passou 5 minutos da hora do início do webinar. Por isso vou dar início a este webinar. Boa noite a todos. O meu nome é Pedro Dias, sou atleta olímpico de judo e terei o prazer de moderar esta sessão hoje. Em nome da Associação Distrital de Judo de Santarém e da Sport Evolution Alliance, gostaria de vos dar as boas-vindas a esta ação de formação dedicada à proteção dos participantes nos desportos de combate e artes marciais. Eu gostaria também de deixar uma saudação especial aos participantes que nos acompanham a partir do Brasil. É um enorme prazer contar convosco nesta iniciativa, reforçando a importância da cooperação e da partilha de experiência entre os países de língua portuguesa. Antes de mais, gostaria de agradecer o enorme interesse demonstrado nesta iniciativa. Hoje temos mais de 200 participantes inscritos, representando cerca de 15 modalidades de desportos de combate e artes marciais e também outras modalidades, o que demonstra a relevância e atualidade deste tema para o nosso setor. Antes de iniciarmos o programa, gostaria de partilhar algumas informações importantes. Esta formação encontra-se acreditada pelo IPDJ e, por esse motivo, existem alguns requisitos obrigatórios para efeito de validação da participação e atribuição dos respectivos créditos. Solicitamos a todos os participantes que mantenham a câmara ligada durante toda a sessão. Informamos também que esta sessão será gravada para fins de monitorização, report e divulgação da atividade e pedimos igualmente que mantenham os microfones desligados durante as apresentações. As questões serão colocadas durante o espaço de debate final no encerramento da sessão. Nessa altura, os participantes poderão solicitar a palavra através da funcionalidade levantar a mão do Zoom. O objetivo desta formação é sensibilizar e capacitar treinadores, dirigentes, árbitros, atletas e restantes agentes desportivos para a importância da proteção dos participantes e para a criação de ambientes desportivos mais seguros, inclusivos e respeitadores. Sem demoras, vamos dar início ao programa desta noite e é com muito gosto que damos início às intervenções dos nossos convidados, sendo que o primeiro convidado é o Miguel Neri. O Miguel Neri é psicólogo, investigador e especialista nas áreas da integridade, ética e proteção dos participantes no desporto, tendo colaborado com diversas organizações nacionais e internacionais nesta temática. Durante os próximos 20 minutos, o Miguel irá abordar os conceitos fundamentais da proteção dos participantes no desporto, incluindo os direitos dos participantes, as diferentes formas de violência e abuso
e o papel dos treinadores e das organizações desportivas e os princípios essenciais para a criação de ambientes desportivos seguros. Miguel, muito obrigado pela tua presença. A palavra é tua. Muito boa noite, Pedro. Muito boa noite a todos. É um prazer estar. Temos pouco tempo, portanto, não vou perder, entre aspas, muito tempo com uma introdução e vamos para o pontapé de saída, porque temos várias coisas importantes para falar hoje. Pedia só que isso, exatamente. Um, e começar com uma reflexão breve sobre o desporto. Uh, o desporto é uma coisa curiosa, é que o desporto, bom, tirando a indústria que se criou nas últimas décadas e principalmente no início do século XX, já se fazia dinheiro com o desporto antes, mas assim a grande indústria começou a partir do século XX. É uma atividade que sempre teve um envolvimento muito grande em diferentes zonas do planeta, mesmo quando havia pouco contacto entre povos, ou seja, havia os desportos primitivos e há registros de haver povos que nunca tinham tido contacto uns com os outros e já existia atividades desportivas que eram considerados os desportos primitivos, a base do desporto atual. E, portanto, sempre acompanhou os humanos e é uma atividade que no fim do dia não serve para nada. Mas quando as coisas nos acompanham desde sempre, normalmente são importantes. Há várias coisas que nos acompanham desde sempre. Uma delas é o desporto, outra é a dificuldade que os humanos têm de conviver uns com os outros de forma pacífica. E esses dois temas, no fundo, acabam por vir um bocadinho daqui para cima da mesa. Portanto, o desporto nasce do movimento, tem uma base de jogo, também nos faz estar envolvidos, tem aqui uma componente até biológica que nos faz ligar ao jogo. E tem a questão também da competição, que já lá vamos olhar para isto, que há quem aponte muitas vezes como sendo um motivo dos comportamentos de violência e de abuso. Enfim, é discutível, já lá vamos. Mas há aqui um aspecto que importa frisar, é que sem competição não estamos a falar de desporto, podemos estar a falar de outra coisa qualquer, pode ser uma questão recreativa, pode ser, enfim, não ia entrar aqui em grandes definições de atividade física ou de jogo livre ou o que quer que seja, mas o desporto tem sempre competição, mesmo que não seja uma competição formal, está sempre inerente à prática desportiva. E principalmente nas sociedades ocidentais, foi ganhando um relevo cada vez maior, não só a nível daquilo que é a atividade esportiva de competição, como, olhando para o desenvolvimento humano, o desporto ganhou cada vez mais importância, por vários motivos. Um deles é que, e pegando novamente na questão do jogo e do movimento, é que as sociedades ocidentais, nós hoje em dia chegamos a um nível de qualidade de vida médio, claro que isto varia de país para país e às vezes dentro do próprio país nem sempre é igual, mas apesar das dificuldades com que nos deparamos, nós temos uma qualidade de vida como nunca foi atingida na história da humanidade, em termos de cuidados básicos de saúde, acesso à educação, acesso à alimentação, acesso enfim, uma série de aspectos que se vive como nunca se viveu. Mas a evolução nunca é linear no sentido de ser tudo melhor. A coisa vai tendencialmente tornando-se melhor, mas há outros aspectos que têm de ser motivo de análise e de contestação. E um dos aspectos importantes que tem tido impacto no desenvolvimento infantil-juvenil tem sido a queda abrupta do jogo livre e do jogo de rua, que parece ter um impacto menor, mas que não, que tem um impacto bastante elevado a nível de desenvolvimento físico, a nível de do desenvolvimento cognitivo. E um dos últimos redutos, em que os miúdos muitas vezes podem brincar e ter algum tipo de atividade, principalmente com o envolvimento e o uso do corpo, porque isto também vem concomitantemente com o uso muito das novas tecnologias e dos ecrãs, acaba por ser os espaços desportivos e os clubes desportivos e as atividades desportivas. E, portanto, isto também nos remete para uma outra questão, que é já mais antiga e que vem antes desta questão toda dos ecrãs. Eu peço só o slide anterior, por favor, que é a questão de se o desporto faz bem, sim ou não, e como. Porque há um consenso, mais ou menos generalizado, que o desporto é bom, que é positivo. E basta ver que, desde professores,
médicos, os próprios pais, muitas vezes, uma das ideias que têm de base dos miúdos é que, ok, ele vai fazer qualquer desporto. Depois um dia logo se vê se vai para a competição, se não vai, se muda, se não muda, mas a ideia de que o desporto tem qualquer coisa de estruturante está inerente. E, de facto, o desporto tem um potencial a nível do desenvolvimento humano como poucas atividades têm. E é usado não só em termos educativos, como também em termos sociais, porque o desporto é verdade que muitas vezes há muitas guerras e conflitos causados à volta do desporto, e às vezes com justificação desportiva, mas também há uma série de pontos que se criam e de paz e de solidariedade e de reabilitação social, etc., usando o desporto. Portanto, isto tudo para dizer o quê? O desporto faz bem ou faz mal? Bom, depende. Existem tantos estudos que podem demonstrar como o desporto faz bem, como estudos que podem demonstrar que o desporto faz mal. Portanto, a questão não é se faz bem ou se faz mal. Há um potencial enorme para fazer bem, a questão é como é que é usado. E estas questões foram amadurecendo ao longo dos anos, principalmente nas últimas décadas, e começou a desenvolver-se cada vez mais investigação e cada vez mais investigação aplicada e também cada vez um financiamento maior a nível de projetos, como este que estamos aqui a ver e muitos outros, no sentido de se poder usar o desporto para potenciar o desenvolvimento humano. Eu tenho aqui três modelos para referência, nós não vamos ter tempo de falar deles, mas fica para referência quem tiver curiosidade. Foram desenvolvidos, acima de tudo, por uma equipa de investigação canadiana e que, no fundo, o que tentaram fazer foi cruzar várias áreas, desde as áreas da perícia desportiva, ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento afetivo, e criar estes modelos. O mais conhecido de todos será provavelmente o último, o Long Term Athlete Development, em que tentam mostrar como usar o desporto e em que idade e em que nível de competição para fazer bem. Ou seja, um bocadinho a ideia do como é que nós podemos usar o desporto de forma a ser positivo e a promover o desenvolvimento humano. Portanto, o desporto tem este potencial, pode ser usado como uma ferramenta poderosa, mas há todo um outro lado, e agora sim pedia que passássemos para o slide seguinte, por favor. Há todo um outro lado, tem a ver, chamemos assim, com uma espécie de lado B. O lado B do desporto são aspectos que sempre existiram, mas sobre os quais também tem havido cada vez uma atenção cada vez maior. E falamos aqui principalmente da violência, abuso e discriminação, e que nos remete para um primeiro conceito, que é o conceito de safeguarding. Desculpem o uso da palavra em inglês, mas nós, enfim, temos proteção dos atletas, normalmente não fica sempre, a tradução não, enfim, acaba sempre muitas vezes por perder qualquer coisa, portanto vamos adotar o conceito de safeguarding. Safeguarding são as medidas que são tomadas a nível do contexto esportivo, portanto, tanto pode ser por treinadores, como por federações, como pelos clubes, tudo o que tem a ver com as políticas e com as medidas tomadas no sentido da proteção e do bem-estar dos atletas insere-se dentro deste conceito do safeguarding, que, como todos os conceitos, é lato, não é uma coisa completamente fechada. Aliás, há uma história, eu estava aqui quando estávamos a preparar este webinar, lembrei-me de uma história que aconteceu há uns anos. Eu organizei, juntamente com uma série de outros investigadores, uma edição especial sobre safeguarding no desporto, com a Frontiers, que é uma editora que tem várias revistas e vários jornais científicos. E na altura organizámos este número, portanto, houve vários autores que submeteram os seus trabalhos e a equipa era formada por psicólogos e havia uma pessoa também ligada à educação física. E, enfim, fomos recebendo os artigos e a maior parte deles era sobre abuso físico, abuso verbal, já vamos aqui aos tipos de abuso que existem, e às tantas cai um artigo sobre as conclusões, e neste caso era no futebol. E nós recebemos o artigo, nenhum de nós tinha conhecimento para poder fazer uma revisão adequada daquele artigo, e uma das pessoas pensou, ok, isto cai fora do âmbito da revista, ou desta edição especial, vamos recusar. Mas houve outra pessoa ligada à equipa de investigação que disse, não, atenção, isto é um tema novo, este conceito é relativamente novo e é alargado, e este é um tema que tem a ver com o bem-estar e com a proteção dos atletas. Portanto, nós devemos aceitá-lo, e então aquilo que realmente decidimos em equipa foi aceitamos o artigo e convidámos outras pessoas com expertise para poderem rever o artigo, que era um bom artigo e acabou por ser publicado naquele special issue. Ou seja, para dizer que, quando falamos da proteção dos atletas, que muitas vezes está ligado aos casos mais mediáticos que por aí se falam,
é um conceito alargado e começou a haver cada vez mais cuidado em pensar no bem-estar dos atletas, que nestes últimos anos tem-se focado até numa questão particular que é a saúde mental, que também vamos tocar um bocadinho antes de passar a palavra ao Bruno. Portanto, quando falamos em diferentes formas de, vamos chamar, violência, abuso e discriminação, existem muitas. Houve alguns autores que se dedicaram a fazer as taxonomias daquilo que consideravam ser as principais formas de abuso. E há quem encaixe as coisas numa grande categoria, que seria o abuso físico, o abuso verbal e o abuso psicológico. Isto são dimensões maiores. Mas dentro disto existem diferentes tipos de violência e de abuso, também muitas vezes com diferentes graus de severidade, e que têm de ser compreendidos, tem de haver uma prevenção e tem de haver uma intervenção adequada. Aqui a questão dos diferentes tipos de violência e de abuso, mencioná-los, listá-los e perceber vai muito além de ler uma definição, se bem que as definições são importantes, é essencial porque muitas vezes o que os clubes e as federações e os organismos pedem é uma espécie de demos estratégias para, mas as estratégias, se não houver uma compreensão de- da natureza da relação entre as pessoas e de como estes comportamentos aparecem e porquê a sua base, nunca conseguimos intervir adequadamente. Portanto, é preciso perceber a natureza dos comportamentos e depois de perceber, começar a perceber qual é a diferença entre aquilo que é abuso e aquilo que faz parte da agressividade normal, que é, aliás, um dos temas bastante presentes neste projeto. Porque muitas vezes nós estamos aqui entre o preto e o branco e é fácil distinguir uma coisa do outro, mas a nossa vida move-se nos tons de cinzento. E aquilo que no desporto muitas vezes é considerado um comportamento, em alguns contextos, aceitável, noutros uma pessoa começa a questionar até que ponto é que é aceitável, entramos numa forma de abuso. E a linha muitas vezes não é fácil de definir. Já lá vamos ver. Portanto, como formas principais de violência, uh, a violência entre adeptos ocupou um grande espaço dentro daquilo que era as preocupações dos organismos desportivos. Uh, mas quando pensamos no triângulo da formação desportiva, portanto, os pais, os treinadores e os atletas, este equilíbrio entre estes três vértices é sempre difícil. Existem vários, aliás, foi desenvolvida bastante investigação sobre bullying, que é um dos temas, é uma das formas de violência entre pares, que está bastante presente no desporto, mas também sobre os comportamentos de abuso dos treinadores em relação aos atletas. E pensamos um bocadinho naquela ideia de quando é que chegamos a uma altura em que o incentivo deixa de ser incentivo e passa a ser coercivo. E lá está, muitas vezes não é fácil perceber estas diferenças. E depois há aqui um outro grupo que é essencial à prática desportiva, principalmente no desporto infantil-juvenil, mas que muitas vezes também causa ruído, ou que uma minoria destes intervenientes causa ruído, que são os próprios pais. E o equilíbrio entre estes três vértices é ainda mais complicado. Outras questões têm sido bastante estudadas, tem sido o assédio e abuso sexual, que é um tema bastante grande. Do assédio sexual ao abuso sexual, há uma ligação, mas há diferenças substanciais. O abuso sexual começa logo por ser até uma questão criminal. Mas quando se começou a estudar estas questões, mais uma vez, é importante perceber como é que surgem e como se desenvolvem. Eu, quando falo deste tema, gosto sempre de fazer referência, quem tem interesse, principalmente na área do desporto, ver um documentário bem feito que era o Athlete A, que foi sobre os abusos sexuais que ocorreram na Federação de Ginástica dos Estados Unidos, enfim, com a Simone Biles e com outras atletas, e que mostra como, ou seja, o documentário inicialmente está muito focado na ideia do abuso sexual, porque o abuso sexual é horroroso, deixa marcas para o resto da vida e, acima de tudo, surge uma questão que é como é que numa instituição, um organismo altamente profissional, milionário, completamente organizado, houve atletas a serem violadas durante um desafio e ninguém soube. E isto aqui mexeu muito com a questão de como é que nós estamos organizados, como é que isto se dá e como é que isto se arrasta ao longo do tempo. Mas se virem este documentário, que é um documentário bastante bem feito, aquilo que vemos é que estas formas de abuso não aparecem isoladamente. O abuso apareceu, foi continuado e manteve-se em segredo porque houve aqui um chão que foi possível que estas coisas se dessem e estas atletas, antes de serem abusadas sexualmente, sofreram abusos verbais, humilhações, abuso físico, sofreram uma série de formas de abuso, estavam cada vez mais isoladas e no meio daquilo tudo apareceu uma figura de um homem que aparentemente nutria algum carinho por elas ou que as tratava bem,
e elas ganharam, que no fundo estava a ganhar a sua própria confiança, e depois criou aqui todo um terreno em que estas atletas acabaram por ser abusadas sexualmente. Ou seja, isto para dizer o quê? Tudo isto é muito mais complexo e muitas vezes as formas de abuso e de violência também não aparecem isoladas. Mas há várias outras, como as questões ligadas também à negligência, que está muito presente neste documentário, algumas questões ligadas ao racismo, que também tem sido bastante investigado, mas há outras menos faladas e que também importa mencionar, como por exemplo o trabalho infantil, que o século, principalmente a partir do século XX, o trabalho infantil, houve uma guerra enorme para terminar com o trabalho infantil, bem conseguida na maior parte do mundo, apesar de haver trabalho infantil ainda em vários países, principalmente mais pobres. Mas há muitos atletas que desde cedo a forma como vivem o desporto e como estão envolvidos é uma forma de trabalho. E isto normalmente nunca é propriamente questionado, ou seja, há algumas atividades em que mais ou menos a coisa é tolerada. É o desporto e às vezes participações em novelas ou coisas da televisão, isso também normalmente as pessoas fecham os olhos. Uh, e mais uma vez estamos aqui numa linha entre aquilo que é, em aquilo que são as ambições dos atletas e o envolvimento num desporto, e às vezes cada vez mais profissional, mas às vezes muito novos, e aqui aquilo pode, de alguma forma, constituir formas de trabalho infantil. E depois há várias formas de discriminação que estão presentes. Aqui podíamos entrar em subtipos, mas não vamos ter tempo de olhar para isso tudo. E uma discussão bastante importante, esta assim conceptual, sobre as questões da discriminação e que tem a ver com, quando falamos de discriminação, falamos em quê? O principal tema à volta da discriminação, ou aquele que mereceu pelo menos mais atenção da parte da comunicação social, às vezes há uma espécie de barómetro que não corresponde necessariamente à importância do tema, mas pelo menos a importância social, digamos assim, tem a ver com a discriminação entre homens e mulheres no desporto. Uh, e alguns dos principais intervenientes, principalmente no contexto do desporto de elite, foi no ténis, entre o Djokovic e as irmãs Williams, que no fundo, aquilo que estavam a chamar, quando se falava em discriminação, estávamos a falar duas pessoas com perspectivas diferentes do mesmo conceito, ou seja, quando estamos a falar em conceitos, temos de ter a mesma base para conseguir partir de uma discussão. E aquilo que as irmãs Williams, neste caso principalmente a Serena Williams, ou Venus Williams, falava, tinha a ver com igualdade salarial. A ideia é, temos o mesmo trabalho, devemos ser pagos da mesma forma. Aquilo que o Djokovic e outros foram defendendo, atenção que a discussão não se resume nem a esta modalidade, nem a estes intervenientes. Mas o que o Djokovic dizia era que a disparidade de pagamentos não tem nada a ver com a importância ou com a função, tem a ver com o dinheiro que é gerado e que no caso dos homens, tendencialmente é gerado muito mais dinheiro no desporto do que nas mulheres. Portanto, um é uma igualdade final, de outcome, e outra tem a ver com a igualdade de oportunidade. E, portanto, quando estamos a falar de discriminação, muitas vezes é tudo misturado, estamos a falar de quê? Provavelmente um desporto que avance para qualquer coisa de mais igualitário, que é sempre um ideal a tentar atingir, porque nunca é atingível, é um desporto em que cada vez mais as pessoas têm tendência ou têm a possibilidade de participar, de aceder e de estar envolvidas de uma forma igualitária, independentemente de serem homens, mulheres, europeus ou de outro lado qualquer. Uh, e mesmo, por exemplo, pensando em Portugal, que a maior parte das pessoas que nos chegam acho que são portuguesas, isto é sempre um ideal, porque, como é lógico e evidente, nós nunca vamos conseguir ter a mesma distribuição de clubes pelo país todo, em que toda a gente consiga ter acesso igual a todas as modalidades. Ou seja, isto é um ideal para o qual caminhar. Nós não conseguimos ter uma igualdade completa, o que não significa que não devemos caminhar nesse sentido. Portanto, existem várias formas de discriminação. Agora, onde é que está a linha que define a diferença entre aquilo que é abuso e aquilo que é aceitável? Uh, Nós não podemos olhar para os comportamentos por si só, sem conhecermos o contexto, sem olharmos para o contexto e sem percebermos a natureza da relação. Senão era fácil fazer códigos de conduta completamente fechados e até legislar sobre aquilo que pode ser feito ou não pode ser feito, o que pode ser dito e o que não pode ser dito, aquilo que podemos fazer ou não podemos fazer. Quase todos os comportamentos que nós temos têm exceções. E o direito, se olharem para a questão do próprio direito, que no fundo tenta criar regras de conduta entre as pessoas, nunca é linear e está sempre sujeito à interpretação. Nós pegamos no exemplo extremo que é matar alguém, quer dizer, faz parte dos mandamentos, nunca matar ninguém. Existem situações em que isso é excepcional. A legítima defesa, na guerra, quando uma pessoa está a defender a sua própria país, etc. Ou seja, há situações que são até dentro do enquadramento legal
há situações de exceção. Isto para dizer o quê? Quando olhamos para os comportamentos, nós não podemos olhar para o comportamento por si só. Temos de perceber a natureza da relação. É por isso que às vezes as pessoas, quando estão a falar uns com os outros, podem dizer coisas que para algumas pessoas são ofensivas, para outras não são. E no âmbito daquela relação, qualquer coisa pode ser ofensiva ou pode não ser ofensiva. E não nos podemos só cingir às palavras que foram ditas. Há uma relação, há um contexto, e isso importa. No contexto dos comportamentos físicos, também aqui há todo um contexto. O que é agressivo ou o que não é agressivo. Nos desportos de combate em particular, isso vai ser falado com mais detalhe pelo Bruno mais à frente, há uma série de práticas que têm a ver com a natureza da própria modalidade. E há aqui uma linha que não é fácil de definir, que é quando é que nós passamos de qualquer coisa que faz parte da modalidade, que faz parte do objetivo da modalidade, e passamos para qualquer coisa que é nociva. E não falamos só, por exemplo, dos knockouts, falamos, por exemplo, das perdas de peso muito repentinas e de uma série de. Mesmo a própria questão do treino em si, por exemplo, há várias modalidades, até podemos descolar um bocadinho aqui dos esportes de combate, em que os atletas treinam, muitas vezes com o esforço até vomitar. Isto é uma coisa que nós podemos pensar, ok, isto é uma coisa normal, ou é uma coisa que entra aqui dentro de uma forma de abuso. Mas, de certa forma, é uma prática muitas vezes que é comum e é a forma de conseguir atingir um determinado nível de rendimento para quem quer estar, por exemplo, num nível olímpico ou outro. Isto para dizer o quê? Que a linha que divide uma coisa e outra muitas vezes não é clara. Mas é justamente nesta linha, é justamente nestes casos ambíguos, que nós somos contactados e que somos chamados a analisar as situações e a perceber é abuso ou não é abuso, o que é que se deve fazer, como é que se deve prevenir e devemos ou não reportar uma situação. Aquelas que são claras como a água, enfim, não levantam qualquer tipo de dúvida. Portanto, por que é que isto acontece? Bom, há vários motivos. Uh, Há quem fale da questão da competição e que diga que há o vale tudo no desporto. Em parte, sim. Há uma parte que às vezes a competição, quando é excessiva, principalmente quando se sacrifica o médio e longo prazo em função da vitória no curto prazo, pode dar mais aso a que haja comportamentos de abuso. Mas às vezes também há muitas projeções que são colocadas em cima dos atletas, por parte de pais, de treinadores e outros à sua volta, que fazem com que muitas formas de abuso sejam toleradas e às vezes até incentivadas. É curioso que alguns estudos vão mostrando que os atletas, quando estão a ficar mais velhos e a aproximar-se do final da carreira, é quando muitas vezes começam a ter tendência para falar mais deste tipo de temáticas. Uh, Há quem diga que é por uma questão de estar a acabar a carreira e às vezes até algum azedume, mas eu acho que há outros motivos que estão por trás. Às vezes há uma consciência maior porque estão mais velhos, e também muitas vezes começa a haver uma menor dependência para poder começar a falar de alguns temas que durante muito tempo enfim, foram sendo um bocadinho abafados ou foram sendo normalizados ao longo do tempo, principalmente algumas formas de abuso. Para terminar, porque eu não quero estar a roubar mais tempo, principalmente ao Bruno, há aqui um dilema que é muitas vezes pouco falado, uh, e quando se toca na questão da saúde mental, que é um dilema entre o tratar e o adaptar. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos comportamentos que às vezes as pessoas têm, e há, acima de tudo, mais do que comportamentos, há formas de estar, traços de personalidade e formas da pessoa se relacionar com o mundo que têm um substrato mais ligado à patologia ou pelo menos alguma rigidez de alguns traços, mas que naquele contexto funcionam muito bem e adaptam as pessoas. Há pessoas que, para se sujeitar ao esforço e à tenacidade que é necessária para atingir determinados níveis de performance, às vezes são pessoas com questões muito mais ligadas à compulsão. Há pessoas que às vezes têm, por exemplo, isso vê-se muito na ginástica feminina, por exemplo, há muita anorexia, que há todo um funcionamento mental que faz com que a pessoa, vamos dizer assim, de uma forma mais tenha mais propensão para se submeter a tudo aquilo. Agora a questão é, quando as pessoas chegam até nós, e se fala em saúde mental no desporto, a saúde mental vai muito para além daquilo que são os sintomas. E, portanto, às vezes temos um dilema que é entre tratar a pessoa, e que pode torná-la menos adaptada àquele contexto, ou adaptar a pessoa ao contexto com o risco de, no fundo, rigidificar e, vamos dizer assim, e aumentar ou fortalecer a patologia. E aqui entramos num dilema um bocadinho entre tratar ou adaptar, e que às vezes são dois meios que são difíceis de coexistir. Portanto, há aqui uma série de. Há aqui muito trabalho para fazer, a nível dos treinadores é fundamental, a nível dos clubes, ao nível dos psicólogos do desporto,
e, portanto, é preciso ter aqui uma série de linhas e projetos que são importantes. Obrigado, Pedro. Peço desculpa por um bocadinho a mais e passo a palavra também para ti e depois para o Bruno. Não tens de pedir desculpa, eu é que atrasei um bocadinho no início, está perfeito, cumpriste os teus 20 minutos. Bom, deixa-me agora aqui chegar. Muito obrigado, Miguel, pela excelente apresentação. Passamos agora para uma abordagem mais específica dos desafios existentes nos desportos de combate e artes marciais. É com enorme prazer que damos as boas-vindas ao nosso segundo orador, Bruno Avelar Rosa. O Bruno é consultor, investigador, formador e treinador e uma das principais referências internacionais na área da proteção dos participantes nas artes marciais e desportos de combate. Na sua intervenção, irá explorar as características específicas dos desportos de combate e artes marciais, as quais existem uma atenção particular a este grupo de práticas, questões pedagógicas que estão associadas e estratégias de mitigação. Bruno, muito obrigado por estares connosco. A palavra é tua. Bom, muito obrigado, Pedro. Obrigado também, Miguel. Apesar de falarmos praticamente todos os dias, as tuas intervenções são sempre altamente estimulantes da reflexão e das problemáticas e da sua profundidade. Muito obrigado também a tanta gente que acolheu com vontade o tema deste seminário e que a esta hora e com o jogo do Mundial interessantíssimo, eu pelo menos estou a seguir o resultado aqui ao lado, está aqui presente connosco. E, e também do outro lado do oceano, eu não queria destacar muitas pessoas, porque vejo aqui muitos amigos, muitos que já não vejo há algum tempo e que tenho, enfim, sinto aquela vontade de voltar a ver. Mas há aqui três pessoas que queria destacar, talvez mais uma, mas que é o professor Abel Figueiredo, que foi a primeira pessoa que nos estimulou a refletir sobre estas temáticas e o potencial educativo das artes marciais e que hoje está aqui a assistir. um, e depois para discutir o que foi dito, certamente, e dizer que, Bruno, se calhar vocês não estão a ir bem por aqui ou por ali. Professor Dimas Pinto, enquanto representante português da Rede Internacional de Segurança Desportiva, ou de Segurança no Desporto, uh, cujo motivo da criação desta sociedade foi precisamente a segurança nas instalações desportivas, e portanto vai ao encontro do que o Miguel dizia há pouco, de que quando aparece num número especializado da, da, da revista uma proposta relacionada com lesões e contusões, neste caso, que se entende também como parte da proteção dos atletas. O mesmo tem acontecido em relação a esta aproximação entre a segurança do ponto de vista da instalação desportiva, seja para os praticantes, seja para quem vai assistir. Não se admite hoje em dia que uma pessoa vá assistir a um espetáculo desportivo e a bancada ceda e se morra, haver uma competição qualquer amadora de um filho ou do neto. Não se admite também que um atleta, enquanto treina, porque tropeça no tatami ou porque, como acontece em Portugal, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em que o tatami, que é utilizado pela Seleção Nacional de Judo e pela Seleção Nacional de Karaté, que muitos de nós conhecemos bem, tem dois pilares no meio. Isto é a mesma coisa que ter dois plátanos no meio de um campo de futebol. E como é que nunca houve nenhuma lesão grave em nenhum dos atletas por ir contra o pilar, ou por ser projetado contra o pilar, ou por se desequilibrar no pilar. E, portanto, neste sentido, também estamos a falar de proteção, de proteção na área, de participantes na área do desporto, de atletas, não no sentido da violência interpessoal, porque não é entre pessoas, mas na falta de condições para essa mesma prática. Uma palavra também ao professor Cristiano Roque, da Universidade do Rio de Janeiro, um caro amigo, já não nos vemos, Roque Barreira, bem que parecia que estava aqui, um caro amigo que já não vejo há muitos anos também, que agarrou também esta ação com muito entusiasmo, e temos aqui vários investigadores e vários alunos do seu grupo de investigação, a reforçar também a ligação que o próprio Pedro tem com o Brasil. Portanto, temos aqui algo que é verdadeiramente ibero-americano, ou luso-brasileiro, ou atlântico, digamos assim. E depois, enfim, tenho aqui professores meus, o Amílcar Antunes, o Paulo Nogueira, o meu grande exemplo de vida e amigo também, os dois grandes amigos, enfim, tantas pessoas amigas que não quero estar a especificar mais, mas creio que estes mereciam este destaque, não quero deixar de dar. Ora, começando no elogio que o Pedro fez, o Pedro diz que eu sou um dos maiores especialistas na área da proteção de
praticantes e atletas no contexto das artes marciais, dos esportes de combate, é um elogio e é verdade. Mas é verdade porque o outro é o Miguel Néri, porque as únicas pessoas que escreveram sobre a especificidade das artes marciais, esportes de combate, em termos dentro daquilo que são as políticas de safeguarding, fomos mesmo nós, não houve mais. Portanto, os maiores especialistas e investigadores na área do safeguarding, e eu aqui já não estou, mas está o Miguel, têm-se preocupado com o fenómeno desportivo como um todo e considerando a violência interpessoal a partir daquilo que é a relação atleta-treinador ou pai-atleta, portanto, neste triângulo. E os esportes de combate têm uma especificidade diferente, precisam de ser olhados utilizando essa lente que serve para todo o desporto, mas utilizando uma lente que é específica. Porque a violência interpessoal nos esportes de combate, ao contrário dos outros esportes, pode acontecer não apenas entre os dois agentes, no sentido da violência física, ou da violência psicológica, ou da violência sexual, ou da violência por negligência, mas pode acontecer dentro do próprio ato de treinar. Porquê? Porque existe uma forma de violência, não lhe vamos chamar violência porque a intenção pode não ser violenta, mas a sua praxis, a sua prática é constituída por ações motoras potencialmente violentas. E, portanto, não é a mesma coisa, e podes avançar, Pedro, não é a mesma coisa que olhar para a violência que ocorre no desporto, que normalmente está associada, no desporto, na prática desportiva per se, que normalmente está associada a ações fora dos regulamentos. Eu posso dizer que, lembrando o caso do futebol, o Pep, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, teve aquele momento que perdeu a cabeça, pontapeou o jogador do Retafe e levou 10 jogos porque não se pode pontapear, está fora do regulamento. Portanto, qualquer ação de agressão, mesmo verbal, como aconteceu agora com o Prestiani e com o Vinícius, mesmo verbal, é considerada fora do regulamento e é proibida. No caso dos esportes de combate, não. Esta ação potencialmente. Não, quer dizer, também, mas vai mais fundo. A própria violência, aqui de forma implícita, está dentro da ação e é potencialmente lesionadora. Nós vamos observar aqui dois âmbitos, porque há um dos âmbitos que acabei por decidir só hoje, mas não, aproveito aqui o facto de me pôr o microfone à frente para fazer aqui uma chamada de atenção para um problema que está a acontecer e que não só nos afeta, como somos também responsáveis pelo seu esclarecimento perante a comunidade e que está a ver com esta lógica da dimensão societal da violência interpessoal e que também os esportes de combate e as artes marciais têm esta especificidade. Mas vamos centrar-nos primeiro naquela que é verdadeiramente relevante, que é a violência individual, interpessoal, e que não está contida neste quadro. Este quadro é um quadro retirado do consenso o consenso do Comitê Olímpico Internacional para a definição da violência interpessoal no desporto, que está muito bem feito, está feito por alguns dos maiores especialistas em proteção de crianças e proteção de atletas no desporto, mas quem é dos esportes de combate, e não somos poucos, olha, lê e diz, está incompleto. Os esportes de combate não estão aqui revistos. Explicar a estas pessoas que os esportes de combate têm uma especificidade própria não é totalmente compreendida por eles. O Miguel Néri sim entende, e por isso há coisa de 5 ou 6 anos atrás escrevemos aquele artigo no sentido mais divulgativo e que em certa medida até foi inspirador também deste projeto Safe Sport e há aqui uma continuidade, que é aquele artigo da realidade que foi publicado na revista da ICM Unesco, coreana, em inglês e coreano, portanto, dá para ler em inglês, não precisam ir à versão coreana, mas que falava disso, da necessidade de haver políticas de proteção dos praticantes específicas, porque se considera esta questão que está na própria praxis. E este é o quadro que acaba por resumir e esquematizar a visão do Comitê Olímpico, que é um consenso, portanto, acaba por ser um consenso internacional no reconhecimento das definições, dos conceitos e das práticas relativamente à proteção e à violência sobre atletas, mas no qual nós não nos revemos, serve-nos de ponto de partida para uma discussão que precisa de mais fatores a considerar. Podemos avançar, Pedro? E o fator primeiro é a própria prática, eu disse isto já, não avançamos. Ok, vamos focar-nos primeiro aqui na primeira e depois já vamos à outra, a dimensão societal. E avança, por favor. E a primeira questão é prática, é das ações em si. E, portanto, ao contrário de todos os outros desportos, o meu golo é feito no corpo do outro. Portanto, eu pontuo infringindo ações
de ataque, ações de finalização, ações de combate que podem lesionar, se mal executadas ou intencionalmente executadas para esse fim, o outro. E isto acontece em várias dimensões, do mais informal no sentido lúdico, é algo que nos está na ontogênese. O mamífero superior, aquele que tem organização social, joga às lutas. Os adultos continuam a jogar às lutas, mas sob uma forma mais formal, vestem um kimono e vão continuar a jogar às lutas. Ninguém está a matar ninguém, mas continuam a utilizar esse potencial genético que os mamíferos têm. Quem tem cão brinca às lutas com o cão, quem tem gato brinca às lutas com o gato. E quando jogamos às lutas, mesmo aqueles que dizem que não gostam de lutas, eu ainda há coisa de 2 semanas estive a dar uma aula de iniciação aos esportes de combate a futuros professores de educação física de nível de mestrado. Muitos nunca tinham feito qualquer desporto de combate na vida e o que, enfim, e é como se estivessem todos outra vez no ensino primário, porque é tal a situação com os jogos de apanhada e toque e foge, e puxa e empurra, que se percebe a importância deste jogo, desta dimensão lúdica e desta dimensão lutatória naquilo que é a relação interpessoal. E também o seu potencial educativo, no controle da própria ação, no controle do respeito, no controle e no respeito do corpo do outro, e portanto este é um ponto de partida. Podemos dizer, para desmistificar, o rugby, porque houve quem defendesse isso há muitos anos atrás, hoje em dia já não há quem o faça, o rugby também é um desporto de combate. Não, o rugby não é um desporto de combate, apesar de haver situações que possam semelhar-se. O corpo no jogo de rugby é objeto de jogo. Eu tenho que ultrapassar o corpo do outro, tenho que bloquear a ação ofensiva do corpo do outro no sentido de evitar que ele avance. Mas não é o objetivo. Eu não pontuo a fazer placagem. Eu pontuo a colocar a bola do lado de lá da linha, quando faço ensaio, ou ajustar a bola oval, ou ajustá-la entre os postos. E, portanto, não é o objetivo. Nas artes marciais e dos esportes de combate, o objetivo é sempre o corpo do outro. Eu não pontuo a fazer pontos a mim mesmo, a tocar-me, para o ar, eventualmente, e já contextualizo, mas sobretudo, quer seja explícito no contacto direto, no toque direto, quer seja implícito, em que o outro não está lá, mas simbolicamente, do ponto de vista da imaginação, ele está lá, o arco e flecha, estou a imaginar, tenho um alvo, tirei a pessoa de lá e pus o alvo. É o outro também, está demasiado longe, eu vou usar uma flecha. E, portanto, o corpo do outro está, e é objeto e objetivo do jogo. Feliz esta definição do professor Abel que está aqui, em 1997, ou 98, acho que é no artigo 97, ele tem dois muito próximos, mas creio que este é o de 97, e que temos utilizado para compreender os esportes de combate a partir deste ponto de partida. Depois podemos ir para uma lógica mais técnico-tática, podemos ir para uma lógica mais física, podemos ir para uma lógica mais sociocultural, podemos ir para uma lógica mais de eficácia e defesa pessoal, podemos ir para uma lógica mais desportiva ou competitiva, podemos ir para uma lógica mais espiritual, mas independentemente destas lógicas e destas lentes que usemos para interpretar as artes marciais de esportes de combate, há sempre o corpo do outro, e o corpo do outro está sempre lá como objeto, explícito ou implícito, e é sempre objetivo. Podemos avançar, Pedro? Quer isto dizer que, em permanência, mesmo quando estamos a falar de artes marciais de esportes de combate na infância, passamos sempre pelo passo de jogar com o corpo do outro, não o aleijar. E, portanto, a própria pontuação que encontramos nas competições, ou para todos aqueles que não façam competição na ação de treino, passa por infringir ações que são potencialmente lesionadoras no corpo do outro. Aprendemos a lesionar e, ao mesmo tempo, aprendemos a não lesionar através do controle da ação. Como, por exemplo, no Aikido, que leva a extensão das articulações ao máximo, ao ponto de a dor ser insuportável, mas não ao ponto de lesionar. Se houver descontrole, pode mesmo lesionar. Podes avançar, Pedro? Portanto, esta ideia de alvo tem que estar presente. E depois existem outras questões, vamos lhe chamar critérios. Eu queria vos dizer que isto não está escrito ainda. Portanto, nós estamos num processo de reflexão, neste caso ainda só o Miguel e eu próprio. Isto, no seu momento, quando chegar à escrita, precisaremos de falar com mais pessoas para dar uma dimensão mais académica aqui à questão. E já estou, enfim, o Cristiano, o professor Abel e tal, havemos de falar melhor sobre isto, também com o Hugo, que fez o seu doutoramento na área do bullying e o karaté. Portanto, a questão do consentimento parece-nos o primeiro critério. O consentimento para estar no ato de lutar é um primeiro critério que se considera. E aqui pode haver diferentes consentimentos. Há um investigador inglês que tem um projeto muito giro que podem encontrar facilmente na internet, que se chama Love Fighting, Hate Violence. Adoro lutar, detesto a violência.
E ele, uma das questões que coloca sempre em primeiro lugar, o consentimento, mesmo nas ações de QO, é preciso estar lá. E dá exemplos até de consentimentos que pode acontecer, não nas artes marciais e nos esportes de combates em geral, mas no entendimento de qual das disciplinas é que eu, por muito amante que seja das artes marciais e esportes de combate, eu me vinculo mais. Eu tenho pessoas, amigos, como todos os que aqui estão terão, que gostam muito de ações de batimento, karaté, taekwondo, kickboxing, savate, e se não estão confortáveis no chão porque se sentem demasiado agarrados, demasiada proximidade corporal. Eu passei por isto porque quando comecei a fazer judo, já era cinto negro de karaté, e quando me vejo todo enrolado com o corpo do outro à volta da cabeça, foi algo que foi estranho e que se tornou normal, mas consenti que assim acontecesse, não sem sentir estranheza. E tenho pessoas que fazem apenas e só lutas de pega, chamemos-lhe assim, as lutas greco-romanas, jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu, que também tem batimentos, enfim, todas elas têm tudo, não é? Na sua origem, todas elas têm batimentos e pegas e tal, mas vamos separá-las aqui e que dizem, epá, não, eu faço a luta no chão, ou eu faço o judo com as suas projeções e a luta greco-romana e as restantes lutas amadoras, porque dar socos e pontapés é muito violento. A ideia do soco e do pontapé é violenta, mas a ideia de estar colado como se fosse uma lapa não é tão violenta. Também acontece o contrário. Portanto, nós estamos aqui numa lógica de subjetividade em relação à própria violência que possa ocorrer. Alguns consentem que exista uma distância nula. O Brazilian Jiu-Jitsu e a luta no chão não se separam e, portanto, consentem essa proximidade corporal. Noutros casos, podes ir avançando, porque o outro vai avançando, a distância curta, e aqui já podemos estar a falar, por exemplo, do judo, de uma luta greco-romana, alguns estilos de karaté, e depois uma distância média, que estamos já a falar da questão mais vinculada às ações de toque, de entrar e sair, o kickboxing também, que o contacto é intermitente, não é permanente, é intermitente. E, apesar de na sua origem mais marcial, todas as artes marciais de postos de combate jogarem com estas diferentes distâncias, a verdade é que há consentimento dos praticantes relativamente ao seu conforto em relação a uma delas. Eu posso ser um aikidoka denomeada e vou fazer um treino de Brazilian Jiu-Jitsu e não estou cómodo com a situação. Não consinto aquele tipo de proximidade do meu corpo em relação ao corpo do outro. Portanto, há este primeiro ponto, que é aceitar, por vontade própria, estar na condição do controle meu em relação ao outro e do outro em relação a mim, do próprio corpo. E este é o primeiro ponto que nós queremos, que é essencial. Que se liga também, agora com o segundo, com o consentimento para entrar em artes marciais que consideram o QO. Se forem competitivas, não estão dentro do ambiente desportivo. Nenhum desporto que tenha QO pode estar dentro daquilo que é considerado o movimento olímpico. Por isso é que existe o boxe profissional, que está no mundo do espetáculo, e existe o boxe olímpico, em que eles têm proteções para a cabeça e não têm QO. E, portanto, mas o QO é praticado. Muitos estilos de kickboxing, de Muay Thai, o próprio boxe profissional que estávamos aqui a falar, têm QO e as pessoas, o MMA, e as pessoas têm, quem nele pratica, aceita a existência desse QO como parte da prática que pode ocorrer, não sei se nos treinos, eventualmente nos treinos, mas principalmente na competição, porque o regulamento assim o permite. Do ponto de vista desportivo, não se pode aceitar que alguém entre numa competição desportiva e saia de lá de maca direta para uma ambulância. O movimento desportivo não aceita isto. Mas pode aceitar-se como prática corporal, devidamente regulada, noutro âmbito que não o desportivo, a existência de QO, a partir do momento até que eles consentem. Agora fazem a pergunta, então podemos considerar que as lutas de rua, por exemplo, combinadas entre as claques do futebol, ou aquelas que vão para as traseiras, para as zonas periféricas das cidades, à meia da noite, e levam os cães e tal, estão nesta lógica? Não, porque uma das coisas que existem as competições com QO é que é obrigatório estar lá um médico. Portanto, na eventualidade de existir realmente o QO, há um serviço de urgência que tem que estar lá destacado e que age imediatamente. E aqui é tão fácil como entender como eu, se pegar num carro e andar a 300 km a hora, como fazem na Fórmula 1, é da minha intenção, se eu me espetar numa curva, o carro está protegido ao máximo, mas se assim acontecer, os serviços médicos estão lá para atuar no próprio momento. Portanto, consentimento, é preciso consentimento para estar em práticas de QO também, que são diferentes das lutas de rua por causa da proteção médica, que atua naquele próprio momento, e por isso
são legais as lutas de MMA e outras lutas que ponham o QO. E depois, outro critério também que colocamos tem a ver com a própria interpretação. Podes avançar, Pedro? Tem a ver com a interpretação e esta é uma questão mais pedagógica, a forma como cada uma das disciplinas marciais ou de combate se caracteriza a si próprio. Mas não é apenas a caracterização que cada uma faz de si. É também a forma como o treinador pode manipular as suas práticas gerando ações preventivas, independentemente de elas estarem previstas no regulamento da competição ou não, porque a grande maioria daqui já nem faz competição, mas treina. Ou treina ou dá treinos. Uma delas é o regulamento. O regulamento competitivo, por si só, normalmente vai sendo adaptado com questões várias. A estética, inclusivamente, é uma delas. Estou-me a lembrar no caso do judo, quando se andava a agarrar muitas pernas, veio aquela coisa dos doca gentlemen, que tem que estar de pé, porque andávamos todos a agarrar muitas pernas. Então, já não se pode agarrar as pernas, a não ser que seja por cima do braço. E então houve aqui um regulamento que tinha uma dimensão mais estética, relacionada com o que se pretendia, a mensagem que se pretendia colocar no judo. Mas há aqui uma questão. A regra fundamental das lutas amadoras, ou a lei fundamental, a primeira de todas, é que eu não posso magoar o outro. E se estiver a magoá-lo, eu tenho que parar imediatamente, nem que para isso tenha que abdicar de uma posição de vantagem. Isto é uma regra que logo me coloca numa posição de proteção em relação ao outro, acima de tudo, muito além das minhas ações ofensivas. Outras questões de regulamento, no judo, estávamos a falar do judo precisamente, é a eliminação no ato competitivo, de uma série de ações técnicas que são proibidas. Hoje em dia, a chave de braço, apenas o Jujigatame no chão é permitido. Não há muitos anos, já há algumas décadas, eram permitidas uma série de outras chaves e até de outros estrangulamentos que em competição deixaram de ser utilizados. O judo, na prática, segue muito aquilo que é o judo competitivo. Se nós formos ver as técnicas do judo, de chaves, de estrangulamentos, etc., é um universo muito maior do que aquele que é praticado em competição. O que acontece é que a competição é muito central no judo e acaba por se treinar as técnicas que são regulamentares. Mas nós podemos, como acontece noutras artes marciais ou noutros esportes de combate, sermos nós a colocar esse próprio regulamento, mesmo que ele não exista na competição. Eu posso definir, na prescrição da tarefa de treino, se o contacto pode ser assim ou assado. Uma das questões, por exemplo, que eu gosto muito no judo, é que proibiu as luxações e os estrangulamentos em qualquer atividade, seja ela pedagógica no treino, seja ela competitiva antes dos 14 anos, é sempre no sentido recreativo, de torneio, não oficial, as ações de luxação e de estrangulamento. Isto é algo que eu, fã do jiu-jitsu, gosto do jiu-jitsu, acho o jiu-jitsu brasileiro maravilhoso, na luta no chão, não está a ter esta preocupação. E devia. Porque, enfim, a minha esposa, por exemplo, é professora do primeiro ciclo, acontece de vez em quando ter um aluno que faz jiu-jitsu e esse aluno de jiu-jitsu, por exemplo, vai ou não vai, esse não. Esses pelos quais vão passando tendencialmente, aleija alguém no recreio porque faz um mata-leão. Aos 7 anos não pode haver pessoas a aprender, não pode haver miúdos a aprender a fazer o mata-leão. Não têm dimensão intelectual suficiente para perceber o impacto que um mata-leão pode ter no seu colega. O judo percebeu isso, cortou. Isto não é bom para crianças. O jiu-jitsu não cortou isso ainda. E, portanto, há uma questão de técnicas perigosas que têm que ser eliminadas, do ponto de vista regulamentar, e logo ter o seu efeito de treino. Outra abordagem preventiva é o uso de proteções. O Karaté está a começar a utilizar proteções agora, nas competições infantis. O Taekwondo, nas competições séniores olímpicas, já há muitos anos que utiliza, o peitoral para proteção do peito, utilizou o capacete. A questão das luvas também, de como as luvas foram sendo alteradas. Por exemplo, as luvas do boxe, ou do kickboxing, ou do Muay Thai, são muito maiores do que as luvas do Karaté. Porquê? Porque o kickboxing, o Muay Thai é de full contact, portanto é um batimento que não tem a preocupação de parar antes de fazer moça. O Karaté, tirando o Kyokushinkai, tem ido por uma linha, o Karaté desportivo, tem ido por uma linha, ou o Karaté que faz competição, enfim, espírito desportivo tem todos. Tem ido numa linha que é do light contact, e isso influencia nas proteções que eu posso usar. Podemos usar mais proteções, podemos considerar mais proteções, se calhar podemos pensar em mais, mas as proteções aparecem aqui também como de acordo com a sua dimensão preventiva. No Karaté, durante muitos anos, defendeu-se que não devia haver proteções, que se devia treinar o controle da técnica, por haver essa perícia tão ao segundo
que devia ser treinada. Hoje em dia, até pela evidência, relacionado com conclusões cerebrais, etc., pelo menos na cabeça deve haver uma proteção e eu creio que irá nesse sentido a sua generalização. E depois tem a ver com o próprio controle da técnica. Aqui o Aikido é especialista, porque o Aikido eles nem sequer chamam luxações às luxações, eles chamam imobilização, que é, em vez de fazer uma imobilização através do controle do corpo, fazem uma imobilização através da extensão das articulações, ao ponto do outro não se conseguir mexer, mas através das articulações, como se fosse uma chave, como se fosse a luxação. E, portanto, eles aqui o que fazem é o controle total da técnica para conseguir imobilizar o outro da forma mais complexa que existe, que é através da extensão, da máxima extensão às articulações dos braços em particular e depois as próprias técnicas, quando estávamos a falar, por exemplo, até há esta discussão no caso do Karaté, a questão entre o Karaté não desportivo, não competitivo, que não tem necessariamente que estar numa ótica de light contact, pode ter um quimé mais profundo, pode ter ali uma entrada mais profunda. E, portanto, eu posso fazer manipulações nas técnicas também em relação à forma de bater. Posso até ensinar a bater. Desculpem-me utilizar mais o Karate e o Judo, mas são aquelas, não é por conhecer melhor, conheço as outras bem também, mas são aquelas que eu tenho experiência própria como praticante e até como treinador. Mas que é a questão até... a questão, por exemplo, de um estilo de karaté que está aqui o Nuno Dias, um abraço para o Nuno Dias, que é o Shukokai, que treinam sempre com plastrons. Portanto, eles não concebem a existência de ataques feitos no ar. Portanto, o ataque tem que ter um impacto. E eu posso treinar o light contact, como posso treinar o full contact. Sempre com plastrons. Eu não aprendi karatê assim, eu aprendi karatê a dar socos para o ar. Não é a mesma coisa, tal como a monografia de licenciatura do Abel Figueiredo, que faz a análise entre um soco e toda a dinâmica cinemática de um soco feito para o ar ou de um soco feito com uma área de batimento, e não é a mesma coisa. E portanto, eu não aprendo a controlar só dando socos para o ar. Aprendo a controlar mediante objetivos concretos. E portanto, eu posso gerir estas questões como treinador, independentemente do regulamento. E este é o terceiro critério que nós consideramos. Consentimento, eu estou lá porque quero, eu estou lá porque aceito. O segundo, a existência de QO, mas com a garantia de equipa médica, mas fora da dimensão desportiva, do movimento olímpico, campeonatos do mundo, Sport Accord, Comitê Olímpico Internacional, e depois a ação do treinador, que é a ação preventiva na forma como prescreve as tarefas, garantindo a segurança. O mata-leão até pode nem ser permitido nos regulamentos, mas eu não o vou ensinar às crianças. Esta é uma opinião que é pessoal, com base, enfim, no conhecimento que tenho deste âmbito, que pode ser obviamente rebatido ou não estarem de acordo, mas é a minha opinião. Voltamos aqui ao quadro e voltamos ao segundo aspecto, e este vai ser mais rápido. Que é precisamente esta dimensão societal. Eu não sei se alguns estão a par, eu tenho seguido estas questões com algum interesse. Podes avançar, João. João é o filho do Pedro. Podes avançar, Pedro. Muitos se lembrarão deste filme fantástico do Fight Club. A história, bem, o Fight Club dá nome ao próprio filme, mas a história vai além da existência de um Fight Club, está muito ligado a este amigo imaginário que era o Brad Pitt, que por acaso foram os dois vistos agora num jogo do Mundial, e houve várias, enfim, algumas piadas sobre isso, sobre o Edward Norton estaria a ver bem ou não. Mas passa muito por esta ideia do combate sem normas e para que é que ele pode servir. E nós estamos aqui a regredir, quando digo regredir é regredir em relação, do ponto de vista do friso cronológico, em relação à utilização das práticas de combate. E porque está a acontecer isto, agora pedia-te o próximo slide, isto está a acontecer neste momento, e estava principalmente no leste da Europa. Já relatórios de 2021 a falar centro e leste da Europa, e neste momento já está totalmente instalado em Portugal. São os chamados Active Clubs. Aqui embaixo do lado esquerdo vocês podem ver este webinar, que foi no dia 29 de setembro de 2020. Eu participei neste webinar com curiosidade para assistir. Não havia ninguém dos esportes de combate. Havia 2 eurodeputados, uma pessoa do desporto, enfim, não me lembro qual era a organização, uma confederação europeia qualquer, e que estavam lá a falar sobre o problema de estarem a surgir na faixa leste, portanto, a apanhar Polónia, Ucrânia, Bulgária, a apanhar toda esta zona, a existência de clubes de artes marciais com QO, que estavam a servir de chamariz para movimentos neonazis, em que as pessoas aprendiam as técnicas, precisamente sem nenhum controle do ponto de vista da proteção das pessoas, mas ao contrário. É precisamente no sentido de poder agredir as pessoas. E faz-me lembrar, agora lembrei-me, de repente, um amigo que dizia com humor
um amigo de faculdade, que não tem nada a ver com as artes marciais, mas era o meu colega quando estudava desporto na licenciatura, que me disse assim: pá, eu gostava que tu me ensinasses defesa pessoal, mas mais do que defesa pessoal, eu gostava que tu me ensinasses ataque pessoal. Porque eu assim é que não dou. Eu assim, e ele vivia num bairro complicado, ele dizia: pá, estou farto de fugir, o que é mesmo é bater nos gajos. Portanto, tinha esta lógica. São clubes que não ensinam a defesa pessoal, nem ensinam a proteção, nem estão preocupados com a dimensão desportiva, com a dimensão defensiva, com a dimensão espiritual, com a dimensão formadora dos esportes de combate e todo o seu potencial educativo e pedagógico, ou a forma como está marcado no nosso próprio código genético e como ele se expressa ao longo da nossa ontogênese. Estamos a falar aqui de clubes, os chamados Active Clubs, que em 2020 não se chamavam Active Clubs, e que servem de células de captação de pessoas que depois de aprenderem técnicas com o objetivo precisamente de matar, isto estaria circunscrito unicamente a militares, portanto vamos chamar que são treinos paramilitares, que não por questões constitucionais dos países europeus, enfim, dos países democráticos em geral, as técnicas militares não podem ser utilizadas por civis e, portanto, não devíamos sequer estar a falar deste tipo de questões, mas que estão a aparecer estes grupos que depois arranjam uma série de problemas no espaço público. Esta questão foi-se reforçando nos últimos anos, como sabemos, temos extremado até as ideologias políticas, portanto, temos a extrema-esquerda, temos a extrema-direita. A extrema-esquerda não é verdadeiramente esquerda, a extrema-direita também não é verdadeiramente direita, portanto, a ligação aos extremos é sempre perigosa. E, portanto, o que eu partilho aqui convosco é que nós estamos no meio deste fenómeno. E vou parafrasear aqui algo, porque eu tive que intervir, não havia outra forma, porque era a única pessoa que estava ali a assistir, que tinha alguma formação em desportos de combate para poder discutir o problema, que foi precisamente o que o Pedro dizia na apresentação. Ou o Miguel, onde é que está a fronteira? Onde é que está a fronteira para vocês diferenciarem estes esportes de combate e a relação com a extrema-direita e os neonazis? E uma das propostas era que todos os esportes de combate deviam ir a um processo de filtragem. E essa filtragem, para Portugal, era voltar antes de 1984, quando, exceto o judo, todas as artes marciais e esportes de combate estavam na Comissão Diretiva das Artes Marciais sob a égide do Ministério da Justiça. E que quando alguém era cinto negro ficava com registro na polícia, como se fosse alguém potencialmente letal. E, portanto, isto pode estar a acontecer. Nós podemos estar a vir a ser prejudicados, os nossos clubes, o nosso discurso pedagógico pode vir a estar a ser prejudicado por causa destas células marginais de promoção da criminalidade através de técnicas marciais que têm origem nas nossas modalidades, têm origem ou expressam-se principalmente através das modalidades com QO e que neste momento já são inevitáveis porque estão também com o apoio político dos partidos mais à direita. E este é um exemplo de há 2 meses atrás, um movimento social nacionalista, o partido do Hitler era o social nacionalista, aqui, não, desculpem, agora já me estou a trocar, nacional socialista, eles fazem aqui a troca na socialista social, e os Active Clubs, que existem vários já pelo país fora. Este é um estudo muito recente também das tendências, o que é que está a acontecer, qual é o perfil de pessoa, qual é a sua ligação, qual é a intenção de quem para lá vai, o que é que eles fazem depois dos treinos. E não tem piada nenhuma, nem se pode dizer que há, enfim, não é promoção política, não é desenvolvimento, é violência pura e dura a nascer daquilo que nós fazemos, que são as artes marciais, esportes de combate, todos no mesmo pote. Portanto, esta página para mim é muito importante e com ela fechamos, porque acontece aqui 2 coisas. Estamos todos no mesmo pote, do ponto de vista das entidades públicas, e a outra é um aviso, é uma chamada de atenção, que é os esportes de combate e as artes marciais, na sua gênese, até do ponto de vista militar, marcial, tiveram sempre um código. Tem sempre um código de honra. Quando nós falamos daquilo que eram as grandes técnicas militares que se treinavam, o andar a cavalo com a lança, a espada, a própria luta corpo a corpo, que tanto nós encontramos nas forças militares orientais como ocidentais, mesmo antes de haver nas orientais foi depois, nós usámos a pólvora primeiro, houve sempre aqui algum código, a própria guerra tem um código. Nem na guerra eu posso fazer tudo o que posso. Ou não devo fazer. Há certas coisas que eu não posso fazer na guerra, senão vou para o tribunal de guerra. E o que está a acontecer é que nestes movimentos não há qualquer código. Não há nenhum código samurai
nem nenhum código ninja, porque os ninjas em relação aos samurais costuma-se dizer que não tem ninguém a quem ser leal, e portanto o que nós fazemos hoje em dia, porque também nenhum de nós anda aqui a matar ninguém, nem tem essa intenção, quando vestimos os nossos fatos e vamos treinar uns com os outros, por muito duro que seja o treino, e não há ninguém que esteja nos esportes de combate que não goste de um bom treino duro, é que há os valores olímpicos e os princípios fundamentais do olimpismo, que é colocar as artes marciais de esportes de combate ao serviço do desenvolvimento humano, há a lógica do jiu-jitsu, que é transformado em judô, portanto, essa transformação que é muito influente depois no que é a globalização dos esportes de combate, feita por Jigoro Kano, ao tirar o jutsu, que estava relacionado com a eficácia técnica, num sentido mais militar, marcial, e colocar o do, em que coloca uma dimensão educativa ou desportiva. O do é precisamente isso, é a via de desenvolvimento educativo ou pedagógico através dos jogos de luta. E também a questão da própria guerra, mas da guerra com regras, como eu dizia. Portanto, independentemente de onde nos situemos, se somos de práticas mais competitivas ou de práticas nada competitivas, todas elas têm o seu código. E esse código é um código promotor do humanismo, é um código promotor do respeito pelo outro, promotor do respeito pelo corpo do outro, e nunca pode ser promotor da destruição. Não é essa a missão das artes marciais, nem a razão pelo qual elas nos estão no corpo. Também em relação às crianças, e este é um último alerta que é, aqui, parafraseando o professor Carlos Neto, que eu creio que no Brasil também conhecem bastante, muitos de vocês se lembram, quando estavam na infância, de brincar às lutas. Eu brinquei muito às lutas, e era, era uma brincadeira, e depois corríamos, o jogo da apanhada, o jogo da escondida, já são jogos de predação. Os jogos de predação já são sinais de jogos de luta que fazemos com os bebés, que fazemos com o nosso cão, com o nosso gato, quando são pequeninos também, o esconder, o aparecer de repente, etc. Portanto, há aqui esta dimensão quase conflitiva, de surpresa, de provocação do outro, e isto acontece na luta a brincar, em que eu não tenho a intenção. Vamos fazer luta de almofadas, e eu não tenho a intenção de aleijar o outro. Lutar a sério é outra coisa. Hoje em dia perdemos a capacidade de, no caso das crianças, identificar a diferença entre lutar a brincar e lutar a sério. E, portanto, qualquer criança que inicie uma luta a brincar num espaço escolar é logo identificada como luta a sério. Está a lutar. Se estiver a fazer um mata-leão, não, de certeza absoluta que está a lutar. Mas é identificado logo assim. E é preciso que as crianças lutem, é preciso que as crianças joguem à apanhada, joguem às escondidas, tenham jogos de predação, e é preciso que as crianças tenham jogos de relação e responsabilidade sobre o corpo do outro, de confronto de forças, para que se possam desenvolver harmoniosamente, porque faz parte, o seu corpo pede isso, faz parte do seu desenvolvimento. E hoje em dia só tem um sítio onde podem desenvolver isto, que são nos nossos centros de treino, são nos nossos dojos. É lá que podem lutar em segurança e com um sentido educativo. Podem, porque não vão, nunca querem aleijar o outro. Podem querer virá-lo, podem querer tocá-lo, podem querer imobilizá-lo, mas nunca o querem aleijar. E essa é a dimensão que devemos reforçar também do ponto de vista preventivo, logo quando começamos a trabalhar com as crianças. Agradecer a vossa atenção e, e não sei se passei o tempo, se calhar sim, mas pronto. Peço desculpa. Um grande abraço para todos. Tanta gente aqui amiga, eu agora podíamos estar todos presencialmente e íamos, em vez de estarmos aqui a falar destas coisas, íamos beber uma cerveja, um shopping. Muito obrigado, Bruno. Depois de compreendermos melhor os desafios e riscos associados à proteção dos participantes, gostaria agora de apresentar alguma das ferramentas práticas desenvolvidas pelo projeto Safe Combat para apoiar clubes, treinadores e organizações desportivas. Bom, apenas uma breve introdução a o que é este projeto Safe Combat. Há uns anos atrás, o Bruno Avelar Rosa mostrou-me de um projeto que existia no Reino Unido, que era o desenvolvimento de um projeto de safeguarding nas artes marciais, e comecei a estudar bastante sobre o tema, não ao nível do Miguel e do Bruno, como é óbvio, e comecei a ficar preocupado porque efetivamente já se falava muito de safeguarding em termos gerais, mas as especificidades das artes marciais criavam grandes problemas. E o maior problema que eu via nas artes marciais é que a maior parte dos treinadores, dos clubes, das organizações envolvidas, nem sequer se apercebiam que estavam a fazer algo contra a proteção dos atletas. Como seja, como o Bruno já mencionou, atletas a perder 5, 6 quilos, atletas lesionados a serem obrigados a continuar a treinar e ir para a competição, ahm, atletas mais graduados a cometerem bullying sobre os atletas mais novos e por aí em diante. E foi
tendo percepção da necessidade de haver algo específico do safeguarding para as artes marciais, que foi desenvolvido este projeto, o Safe Combat. Portanto, ele foi escrito por mim, com a ajuda do Miguel Neri, mas teve como coordenador a União Europeia de Judo. Depois temos a Federação da Norte de Macedónia de Karaté e mais outras organizações, a WACO de Kickboxing Europe, a Universidade Thomas More, que é uma das maiores especialistas na questão do safeguarding, e a Sport Innovation Hub, que é uma organização de tecnologia. Mas melhor do que eu estar aqui a explicar, vou-vos passar agora de seguida o vídeo sobre o projeto. O vídeo é em inglês, mas vão entender um bocadinho mais o que é que o projeto aborda. Safe Combat is a revolutionary initiative dedicated to promote safe and inclusive environments for athletes in combat sports and martial arts. These sports provide great benefits for physical and mental well-being. However, challenges like harassment, abuse, and discrimination persist in society and thus in sports globally. Safe Combat tackles these issues by introducing safeguarding practices tailored specifically to the unique demands of these disciplines, creating respectful and accessible environments for all. Our objectives are clear: mapping the current state of safeguarding in combat sports and martial arts, creating a safeguarding code and training programs for technical staff and clubs, recognizing clubs that meet safeguarding standards with the Safe Combat label. Safe Combat is more than a project, it's a mission to create safer, more inclusive spaces for all. Join the movement making a lasting impact. Join us on this journey to make sports safer for everyone. Visit our website at www.safecombat.eu and follow our social medias to learn more, access resources, and be part of the change. Safe Combat is coordinated by the European Judo Union in partnership with 5 distinguished organizations, united by a shared commitment to safeguarding in sport. Be strong in spirit and safe in practice. This project is co-funded by the European Union. Bom, então, resumidamente, o que é este projeto do Safe Combat? O Safe Combat é um projeto Erasmus mais Desporto que visa promover ambientes mais seguros nos desportos de combate e artes marciais. Através de investigação, formação e ferramentas práticas, o projeto apoia clubes e organizações desportivas na prevenção da violência, abuso e outras situações de risco, promovendo o bem-estar e a proteção de todos os participantes. O consórcio do Safe Combat eu já aqui mencionei, portanto não vale a pena perdermos aqui mais tempo. E qual é que é a visão geral do projeto e o seu público-alvo? Público-alvo principalmente os clubes, as federações, treinadores, instrutores, participantes e famílias, árbitros, dirigentes e organizações desportivas, e as principais atividades, como já foi mencionado, a investigação e diagnóstico. Foi desenvolvido um Código Europeu de Proteção dos Participantes, que isto já tudo será apresentado já de seguida. Foi também desenvolvida uma formação online, a certificação de clubes e a sensibilização e disseminação. Bom, o principal objetivo do projeto é promover ambientes desportivos mais seguros nos desportos de combate e artes marciais, prevenir a violência, o abuso e discriminação e outras formas de comportamento prejudicial, sensibilizar a capacidade e capacitar treinadores, dirigentes, participantes e restantes agentes desportivos para as questões de proteção dos participantes, desenvolver ferramentas práticas para apoiar a implementação de boas práticas de proteção dos participantes, reforçar o bem-estar físico, psicológico e emocional dos participantes e criar uma cultura de segurança, respeito e integridade no desporto. Bom, porquê que o foco está nos desportos de combate e nas artes marciais? Eu não vou perder aqui muito tempo neste slide, porque este slide foi exatamente aquilo que o Bruno Avelar Rosa explicou durante a apresentação dele: o contacto físico intenso, a estrutura de trabalho hierárquica, a cultura de resistência à tolerância e à adversidade e à desvalorização das lesões e às práticas, por exemplo, prejudiciais de perdas de peso. E como resultado destes fatores, os comportamentos abusivos podem tornar-se normalizados. E este é um dos principais problemas, é de nós acharmos
que estes comportamentos são normais e que apenas através destes comportamentos nós podemos principalmente atingir resultados de nomeada desta forma, o que não é verdade. Bom, inicialmente, tal como foi mencionado já, houve uma fase de investigação. O que é que foi feito nessa fase de investigação? Foi feita uma revisão de literatura, foi feito um inquérito, provavelmente alguns de vocês responderam a este inquérito. Foi o inquérito a nível europeu com 328 stakeholders, portanto estamos a falar de pessoas da Europa inteira, de várias artes marciais que trabalham nesta área, e foram realizados 4 grupos focais em 4 países. Em Portugal, o Miguel Neri foi quem participou na organização do grupo focal português, mas foi feito também na Macedónia do Norte, na Áustria, se não me engano, e na Hungria. E as principais conclusões desta investigação? As preocupações relacionadas com a proteção dos participantes continuam presentes nos desportos de combate e artes marciais. As práticas de perda rápida de peso representam riscos significativos para a saúde. As lesões e concussões exigem maior atenção e medidas de prevenção. Os treinadores desempenham um papel fundamental no bem-estar dos participantes e existe a necessidade de reforçar as políticas de promoção dos participantes, a formação e os mecanismos de denúncia. E foi exatamente isso que procurámos fazer a seguir na próxima etapa. Portanto, passada a parte da investigação, o que nós agora procuramos fazer foi criar as ferramentas necessárias para ajudar os clubes, ok? Então foi desenvolvido um código de proteção dos participantes, ok? Este código é um conjunto de princípios e orientações que ajudam os clubes a criar ambientes mais seguros, inclusivos e respeitadores nos desportos de combates e artes marciais. Este código neste momento está traduzido em 8 línguas. Vocês têm aqui o QR Code no topo do slide, mas não se preocupem que nós também vamos mandar todas estas apresentações para vocês, portanto vão ter acesso a isto tudo. Portanto, este código é como se fosse a Bíblia que todos os clubes devem ter e que todos os clubes devem respeitar para garantir a proteção dos participantes. E no desenvolvimento deste código, eu cheguei à conclusão que a situação ainda era mais alarmante do que eu pensava. Porque, por exemplo, às vezes coisas básicas, eu venho do mundo do judo e a minha realidade, eu vivi sou português e vivi muitos anos também no Brasil e hoje vivo na Suíça, é que algumas coisas que eu pensava que eram básicas, em outros desportos ou em outros países, não era o caso. Então, por exemplo, tínhamos discussões de alguns dos outros membros do consórcio diziam: bom, nós não podemos exigir um atestado médico aos nossos participantes para eles poderem participar às artes marciais, porque senão vamos ter um problema porque ninguém vai poder participar. E nós defendemos, bom, mas um atestado médico a garantir que o atleta está em condições para praticar a modalidade, isso é o básico dos básicos. E este é apenas um dos exemplos que eu estou a dar. Portanto, este código funciona como se fosse uma Constituição, como se fosse a Bíblia de todos os clubes e é fundamental para a proteção dos participantes. E um clube vive dos seus participantes. Se os seus participantes não estiverem seguros, o clube não tem sentido de existir. Bom, e o que é que trata este código? Um bocadinho que já falei, ele aborda os principais temas relacionados com a proteção dos participantes nos desportos de combate e artes marciais, incluindo a violência, o abuso, o bullying, a discriminação, a perda rápida de peso e distúrbios alimentares, lesões e concussões, o papel dos treinadores e dirigentes, mecanismos de denúncia e resposta, muito importante também, e o bem-estar físico, psicológico e emocional dos participantes. Portanto, neste código vocês vão encontrar tudo isso. E qual é que é a importância deste código para os clubes? Ele vai ajudar a criar ambientes desportivos mais seguros e positivos, vai fornecer orientações claras para prevenir e responder a situações de risco, vai reforçar a proteção e o bem-estar dos participantes,
promover uma cultura de respeito, integridade e de responsabilidade e serve de base para a certificação dos clubes através do selo Safe Combat, que é uma das coisas que eu vou-vos mostrar depois a seguir. Portanto, faz parte deste projeto também haver uma certificação dos clubes, mas esta certificação só é possível se os clubes responderem a todos os requisitos solicitados neste código para os clubes. Portanto, ele transforma os princípios de proteção dos participantes em ações concretas no dia a dia dos clubes. Bom, que outras ferramentas é que nós desenvolvemos? Que também foi algo. Há muitos treinadores que não têm a formação necessária para isso. Portanto, eu vou falar por mim mesmo. Eu tirei a formação, se bem que básica, de treinador em Portugal e tive algumas cadeiras relacionadas com ética e tudo mais, mas não tive cadeira nenhuma relacionada com o safeguarding. Muito menos eu tive cadeiras relacionadas com o safeguarding específico para as artes marciais. Portanto, o que nós criámos foi uma formação online gratuita sobre a proteção dos praticantes nos desportos de combates e artes marciais. Novamente, vocês têm aqui no canto superior direito um QR Code que vos leva a esta formação online. Ela está na plataforma académica Sport Academy, mas eu vou já em seguida, nos próximos slides, falar um pouquinho mais sobre isto. Do que é que esta formação online vai tratar? Temos aqui vários módulos: introdução à proteção dos atletas nos desportos de combate e artes marciais, violência, bullying e assédio e discriminação, gestão do peso, denúncia e responsabilidade dos clubes, lesões cerebrais e concussões e lesões e cultura de prevenção. A duração do curso é mais ou menos 3 horas. O formato é online assíncrono, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês podem entrar no sistema e fazer o curso ao vosso ritmo, ok? Apesar de ser 3 horas, portanto, quem quiser pode fazer as 3 horas seguidas, podem fazer 30 minutos, depois no dia seguinte voltar lá e fazer mais 30 minutos, até concluir o curso. O curso é completamente gratuito, ok? E também este curso está traduzido em várias línguas. Se não me engano, 5 ou 6 línguas, portanto, teremos português de Portugal, está traduzido, portanto, para os nossos irmãos do Brasil, também, por favor, tirem proveito desta ferramenta que foi feita a pensar em vocês e que foi feita a ajudar-vos a melhorar-vos e a serem melhores treinadores e principalmente a protegerem melhor os vossos atletas. E o público-alvo são treinadores, dirigentes, participantes, árbitros, voluntários e outros agentes desportivos. E quais é que são os objetivos de aprendizagem com o curso online? Compreender os princípios da proteção dos participantes, identificar situações de risco e comportamentos prejudiciais, reconhecer os riscos associados ao peso, lesões e concussões, conhecer os mecanismos de denúncia e proteção, promover uma cultura de prevenção e bem-estar e aplicar boas práticas nos clubes e organizações desportivas. Mais conhecimento, mais confiança e maior capacidade para proteger os participantes. Bom, para aceder ao curso, eu não vou perder aqui muito tempo, depois vocês vão ter acesso a isso, vai estar aqui a explicar detalhadamente como é que vocês podem fazer, aceder ao site, criar a conta, a explorar o painel de controle, identificar aqui esta parte. Portanto, isto aqui vai ser tudo distribuído e vocês vão ter acesso a isso. E a cereja no topo do bolo deste projeto é a certificação dos clubes, ok? Portanto, numa fase inicial, o objetivo, quem irá certificar os clubes, e estamos a falar de clubes de artes marciais, e infelizmente neste momento esta opção ainda não está aberta para os clubes brasileiros fora da Europa, porque isto é um projeto europeu. Inicialmente foi pensado apenas para as organizações europeias, mas o objetivo será depois, talvez daqui a alguns meses já teremos essa capacidade de abrir isto também para as organizações de fora da Europa. Portanto, o selo Safe Combat é uma certificação que reconhece os clubes comprometidos com a proteção dos participantes e a implementação de boas práticas
nos desportos de combate e artes marciais. E eu vou passar aqui novamente um breve vídeo para explicar melhor esta certificação. What is the Safe Combat label? The label was launched by the Safe Combat Project to give parents, carers, and participants peace of mind when looking for a suitable martial arts and combat sport club. It's supported by several partners and is funded by the European Union. It's been designed to work for all European club in martial arts and combat sports sector. As a club, once you've been demonstrated that you have good safeguarding practices in place, your business contacts details will be shared on our project webpage. But most important, you will also be able to use the mark in your marketing so that parents, carers, and participants are aware of this recognition. What are the requirements? All European clubs can sign up to the Safe Combat label, needing to provide evidence covering key areas. You can access the checklist and useful documents on the website so you can be prepared before you start the application. What do you need to do next? You can get started immediately, applying to Safe Combat label on our website. Once you've uploaded all the required evidence, you can submit it for review. If you meet the required standards, you'll receive a notification along with the certification and the mark to use in your marketing. If you don't meet the required standards, you'll be informed about which elements require resubmission. Gaining use of the Safe Combat label mark demonstrates that its holder has good working knowledge and processes to deliver effective safeguarding in sport. Join us on this journey to make sport safer for everyone. Visit our website at www.safecombat.eu and follow our social medias to know more, access resources, and be part of the change. Safe Combat is coordinated by the European Judo Union in partnership with 5 distinguished organizations, united by a shared commitment to safeguarding in sport. Be strong in spirit and safe in practice. This project is co-funded by the European Union. What is the Safe? Bom, e porquê que esta certificação, este selo foi criado? Para ajudar os pais encarregados de educação e participantes a identificar clubes comprometidos com a segurança e o bem-estar e para promover uma cultura de proteção dos participantes nos desportos de combate e artes marciais. Quais os benefícios para os vossos clubes de terem esta certificação do Safe Combat? Maior confiança e credibilidade, o reconhecimento de boas práticas, maior visibilidade e reputação, e vai-vos proporcionar a utilização do selo Safeguarding na comunicação do clube e a integração numa rede europeia de clubes certificados. Mas informações aqui úteis relativamente a este selo. O selo tem a validade de 2 anos. A certificação deve ser renovada após esse período e muito importante é vocês entenderem que o selo não garante que nunca ocorrerão incidentes. O selo apenas vai demonstrar que o clube possui medidas, procedimentos e conhecimentos para prevenir, identificar e responder adequadamente a situações de risco. Aqui também está o passo a passo de como é que vocês poderão fazer essa aplicação. O selo tornou-se disponível hoje, portanto, se vocês já quiserem aceder ao site, já vão poder fazer a vossa submissão se tiverem todos os dados corretos e se cumprirem todos os requisitos, vão poder fazer a vossa submissão relativamente a esse selo. E depois também desenvolvemos alguns outros materiais que estão disponíveis para todos os clubes. Novamente, foram traduzidos em diversas línguas. Temos um póster de sensibilização, que é um póster feito para, por exemplo, se vocês quiserem imprimir e terem exposto nos vossos clubes, que fala aqui, este cartaz é um cartaz de sensibilização que apresenta os principais princípios de proteção dos participantes nos desportos de combate e artes marciais, promovendo ambientes seguros, inclusivos e respeitadores para todos. Portanto, foi desenvolvido novamente em várias línguas. Podem fazer o download no nosso site, tem aqui também o QR Code aqui, imprimi-lo
e ter disponível isto nos vossos clubes. E aqui vocês vão ver também que dentro do póster, muito importante, temos aqui informação que, por exemplo, se acontecer alguma coisa, qual é que é o vosso ponto focal para haver algum tipo de report, desculpem, agora está-me a faltar a palavra em português, de report relativamente a esses casos. Desenvolvemos também um guia de ação, portanto, também tem este guia de ação no nosso site disponível, um guia prático que orienta participantes, treinadores, árbitros e voluntários e dirigentes de como agir perante situações de violência, abuso, assédio ou outros comportamentos inadequados, promovendo uma cultura de responsabilidade e proteção dos participantes. Portanto, isto vai-vos ajudar no caso de, por exemplo, se alguém testemunhar algum caso de violência, o que é que devem fazer. Portanto, tem este guia prático também disponível para terem com vocês. E bom, e dito isto, termino aqui a minha apresentação. Vejo que já estamos em cima da hora e ainda queria deixar um espaço aberto para algumas questões. Tem aqui o nosso website, safecombat.eu. Também tem as nossas redes sociais, portanto, procurem as nossas redes sociais e tentem seguir e vão estar constantemente a ser atualizados do que é que vem a seguir. E muito obrigado pela vossa atenção. E aqui o lema do projeto: fortes no espírito, seguros na prática. Muito obrigado. E passando agora para o próximo slide, eu vou agora dar o espaço, e eu sei que já estamos em cima da hora, dar o espaço para haver aqui algum espaço de debate para questões e partilhas. Portanto, quem quiser colocar uma questão, por favor, que coloque a mão no ar, e depois nós vamos dar acesso a essa pessoa e ela vai poder colocar a sua questão, ok? Portanto, se tiverem alguma questão, por favor, coloquem a mão no ar para que a gente vos possa dar acesso e a palavra para poderem colocar a vossa questão. Quero só dizer também que está aqui uma questão da Marta Ambrósio. Olá, Marta. Ah, Sim, vamos dar aqui a palavra à Marta Ambrósio. O Marco já lhe vai dar o áudio para falar. Marta, por favor. Alô, boa noite. Boa noite, Marta. Estamos-te a ouvir. Podes perguntar. Estão a ouvir? Ok, ok. Porque eu estou. Olha, antes de mais, obrigada pela formação e desculpem porque eu estou ainda no carro, mas estou-vos a acompanhar de forma muito atenta. Estou a gostei muito da vossa exposição e de todos os oradores. E obrigada por este tema. Acho que é um tema que é muito relevante e daí eu estar aqui presente. Enquanto instrutora, e eu também sou auditora, mas enquanto instrutora há uma preocupação que o Bruno falou que tem que ver com técnicas que aparentemente são tidas como normais, por exemplo, no jiu-jitsu brasileiro, como o mata-leão, e eu trabalho com muitas crianças e passam muitas crianças pelas mãos e há uma proliferação de instrução de jiu-jitsu enorme e toda a técnica, ou a técnica mais comumente falada, é o mata-leão. E ele falava muito bem que as crianças, e é sempre discutível até que idade é que elas têm maturidade para saber até que ponto o mata-leão pode magoar ou danificar uma estrutura, por exemplo, cerebral ou não, mas a mim preocupa-me a proliferação deste tipo de técnicas. E a minha pergunta, se calhar para os oradores que estão muito mais envolvidos em projetos europeus e com instituições relacionadas com este tema, é saber se haverá ou se há possibilidade de podermos fazer recomendações ao nível dos instrutores. Porque eu não gosto de limitar técnicas, mas de facto, na minha ótica, deverá haver recomendação para algumas técnicas. E o mata-leão, um estrangulamento, não é só o mata-leão, alguns devem ter algumas recomendações.
E estando as artes marciais e desportos de combate associadas potencialmente ao risco de entrarem num grupo mais, como é que eu vou dizer, face às movimentações da Europa de Leste, num grupo de risco mais elevado, a minha questão é o que é que nós, e a minha vertente se calhar até é muito mais espiritual do que competitiva, o que é que nós, enquanto instrutores que valorizam a saúde e o bem-estar do atleta e da formação das pessoas e do seu desenvolvimento, podemos fazer e contribuir para que haja um movimento salutar ao nível das artes marciais. E eu adoro competição, mas do ponto de vista de instrução, sobretudo ao nível educativo das crianças, parece-me que é fundamental termos que fazer alguma coisa. Isto era a primeira pergunta, e não sei se consegui ser clara com a pergunta. E a segunda tem que ver com este processo de certificação, que eu coloquei aqui a pergunta, e só para sumariar, a pergunta é um processo de certificação que é reconhecido a nível europeu, não é só em Portugal, a pergunta é essa. Se há alguma, e eu não fiz esta pergunta por escrito, mas se há alguma plataforma que vá ser divulgada para que os pais possam ver o QR Code e ir lá ver qual é que é o clube que está certificado, que acho que isso é relevante, não é o mais importante, mas é relevante. Saber se essas auditorias são só documentais ou se têm uma componente presencial, porque eu também sou auditora e faz toda a diferença uma auditoria documental ou presencial, para se sentir o que é que se passa num clube ou num dojo ou numa academia, e se é abrangente a todas as artes marciais e desportos de combate, porque eu, enquanto auditora, parece-me ótimo, vou já ver quais são os requisitos, mas faz sentido, se calhar, ter esse trabalho adicional se isso for algo distintivo no mercado do ponto de vista de comunicação, em que a minha academia garante a segurança a todos os atletas. Pronto, acho que era isto, assim de repente. Obrigada. Eu vou dar primeiro a palavra do Bruno, e Bruno, temos de ser mesmo rápidos para não se alongar muito. O Bruno responde à primeira pergunta e eu respondo à segunda, está bem? Ok, bem, primeiro saudar a Marta, já há vários anos, estou também em presença, não nos temos visto, mas vamos nos acompanhando e eu tenho feito um trabalho excelente no Campo Karaté, ou Karaté Campo, o Campo Karaté neste caso. Dizer que dependerá sempre de quem é o responsável da organização. Quando o JUT decidiu eliminar essas técnicas, foi por própria iniciativa, porque começou a observar que determinadas luxações em competição partiam braços, ou, por exemplo, as luxações ao joelho em relação às do cotovelo, no cotovelo nós conseguimos sentir a extensão ao ponto de fazer o toque e pedir para parar, e no joelho nós só sentimos dor quando já partiu. E então eliminou a possibilidade de fazer luxações noutras articulações que não o ombro e o cotovelo ou o pulso. Portanto, porque os membros inferiores têm um reconhecimento da dor diferente dos membros superiores. E, portanto, em primeiro lugar, era o próprio Jiu-Jitsu, ou a entidade que representa, sabemos que o Jiu-Jitsu também está nesta fase, tem vários estilos, mas a própria entidade que representa o Jiu-Jitsu no geral, ou todas as artes marciais, definirem que assim é e assim formarem os seus treinadores. Em segundo lugar, e este processo já não depende das próprias organizações que são responsáveis, está relacionado com as associações e organismos internacionais e nacionais que têm tutela na proteção de crianças. No caso de Portugal, a estratégia da Comissão Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens, publicada em 2021, falava pela primeira vez da necessidade de haver uma estratégia nacional para a proteção de crianças e jovens no desporto. Isto em 2021. Eu e o Miguel estivemos envolvidos no desenho dessa estratégia. E era uma estratégia que hoje está a acontecer, por isso é que já existe a figura da pessoa responsável pela proteção de crianças e pela proteção e promoção dos direitos da criança no desporto, e portanto tem havido formações nesse sentido, ainda o Comitê Olímpico de Portugal fez um há pouco tempo. Portanto, é necessário agora que estas entidades protetoras da criança, juntamente com o consenso médico relativamente à prática desportiva de jovens com menos de 14 anos, portanto, antes do pico de velocidade e altura, afirmem e recomendem claramente que determinado tipo de técnicas, nomeadamente luxações e estrangulamentos, não podem ser feitos em nenhuma circunstância. Qual é que será a eficácia disto? Poderá vir a tornar-se um consenso geral, mas demorará anos, porque, por exemplo, a questão das cabeçadas no jogo de futebol, parece que o nosso crânio está preparado para dar uma cabeçada por semana, eu não sei quantas é que se dá por jogo, não é? Portanto, estamos em permanente
autoflagelação a dar cabeçadas na bola, da mesma forma em relação às técnicas. Mas em primeiro lugar tem que ser a própria entidade que é responsável, como fez o Júlio muito bem, dizer não, isto não serve, isto não serve, isto não serve. E depois sim haver um consenso social alargado de que certas técnicas não devem ser utilizadas. Eu penso que aqui é mais difícil, mas precisamos das pessoas que não têm a ver com os esportes de combate que percebam as especificidades dos esportes de combate. E isto como bem sabes, é difícil. Mas é caminho a fazer. Melhor hoje do que há 10 anos. Muito obrigado, Bruno. Eu vou responder agora à segunda parte da questão da Marta. Marta, eu sei que as expectativas relativamente a este selo são muito elevadas, mas também temos de ver a capacidade que um projeto europeu tem. Portanto, a criação deste projeto e deste selo é consciencializar os clubes, as federações e, inicialmente, o selo é estruturado e da responsabilidade do consórcio. A sustentabilidade deste selo é as próprias organizações a nível nacional e depois a nível europeu entenderem a importância deste selo e eles próprios abraçarem o selo como seu. Portanto, a ideia será, por exemplo, uma Federação Portuguesa de Judo, daqui a uns meses, ser ela a dona do selo para os clubes de judo em Portugal. Da mesma maneira funcionaria para o jiu-jitsu brasileiro, da mesma maneira funcionaria para todas as outras modalidades. Portanto, a ideia seria as entidades responsáveis pela modalidade no seu país abraçarem esta ideia e serem elas as certificadoras dos clubes. Infelizmente, nós não temos neste momento, dentro do projeto, a capacidade de fazer uma verificação presencial. Ok? Portanto, vai ser uma verificação documental e é muito mais o compromisso do clube relativamente a este tema. Tu utilizaste a palavra garantir. Nós nunca vamos poder garantir nada. Ninguém consegue garantir absolutamente nada em contexto nenhum. O que nós vamos fazer é aquele clube que foi certificado, os treinadores tiveram de fazer o curso online, o clube comprometeu-se com uma série de práticas, o clube tem um ponto focal e por aí em diante. Mas infelizmente nós não temos como garantir que no futuro aquele clube não possa ter um caso de safeguarding no clube. E sim, vamos ter no nosso website todos os clubes que tiverem o selo, portanto vais poder encontrar isso no nosso website, ok? Espero ter respondido. Nós temos aqui também a questão, e não vamos nos alongar muito mais, do João Martins, que fez a questão relativamente a parte dos atletas. Espera aí, que agora perdi-me aqui no João Martins. Eu tinha uma pergunta, mas apareceu-me outra. Se a parte de psicológica dos atletas. Bom, uma coisa é a parte psicológica. No safeguarding, o que nós vamos dizer é proteger os atletas, ok? A parte psicológica, o atleta pode ter os seus problemas, mas se não forem problemas relativamente a uma questão em perigo, isso não tem nada a ver com a questão do safeguarding em si, ok? Portanto, será importante os treinadores terem sempre isso em conta, mas isso não é uma questão de risco para o atleta em si, está bem, João? Eu vou passar agora a palavra ao Rui Vieira, que colocou aqui uma pergunta, e vou pedir ao Miguel para depois responder à pergunta do Rui, ok? Sim, Pedro, desculpa em relação ao João Vieira, ao João Martins, desculpa, foi um boicote não propositado da minha parte. Não, não, não. Ao João Martins eu Não, eu sei, havia uma outra questão, mas como estávamos em cima e eu pensei que já não ia haver mais espaço, fiz uma sugestão escrita de um artigo que podia ajudar a responder e, portanto, eu acho que isso fez desaparecer o comentário, portanto, foi por Ok. isso. Em relação à questão do, Aparece nas respondidas. do Rui Vieira, Mas foi... deixa o Rui colocar a questão. Vamos ok, consegue falar mesmo. Estou, boa noite. Sim, ok. Pronto, eu pus a questão no chat, pronto, para não estar a ocupar mais tempo aqui, e era só mais para dar conhecimento aqui desta situação, de que há muito trabalho feito nesta área. Este projeto, obviamente, é louvável e é importante. Este tema tem que ser mais debatido, tem que ser mais refletido por todos. A nível europeu e a nível nacional tem havido uma série de ações neste âmbito. Eu refiro aqui na minha mensagem no chat que o próprio IPDJ
já estabeleceu uma série de iniciativas neste âmbito relativamente ao safeguarding em crianças, fez um roteiro nacional, fez uma formação específica de e-learning, um curso da NAU que está aberto a todos os treinadores. E até criou a figura dos guardiões, dos agentes de proteção, que o Bruno também referiu na formação que o Comitê Olímpico também fez. Portanto, está a ser feito nos últimos anos bastante trabalho nesta área e é louvável porque isto é algo não só dos desportos de combate, mas nos desportos de combate eu penso que a situação pode ser ainda mais grave. Mas do desporto em geral. A minha questão tem a ver com, depois de tanto já trabalho e tanta pesquisa e tanta documentação que existe sobre esta problemática, se não deveríamos já estar numa fase seguinte, ou seja, estes guidelines, todas estas orientações, todas estas formações que têm sido feitas, os manuais, tudo mais, se já não devemos passar para uma fase consequente, que é deixarem de haver orientações e passarem a tornar obrigatória que as federações adoptem e, obviamente, depois passarem a cada um dos clubes procedimentos claros nesta área, que sejam afixados nos clubes, que os atletas, os praticantes, os encarregados de educação, os pais, toda a gente tenha um conhecimento destas orientações, os dirigentes, os treinadores, toda a gente estejam balizados publicamente dentro da organização no qual convivem com as orientações e, fim ao cabo, para que possa proteger todos os praticantes destas situações. Era esta a questão que eu queria pôr aqui ao Miguel e ao Bruno. Não sei quem é que pode dar a sua opinião, mas era só esta a minha questão. Bem, eu creio que esta é mais para mim. Só voltar um bocadinho atrás à Marta, muito rápido. Marta, se a tua associação, a União Portuguesa de Karate Camp, ou a vossa organização com o Pedro Porém, na independência que têm, decidirem que todos os clubes devem estar certificados, já estamos a entrar num processo de formalização que garante que o vosso campo, o estilo de campo que vocês fazem, pode estar alinhado com esta questão. Obviamente haverá sempre riscos, não é? E também só dizer ao João Martins, sim, que a violência psicológica é uma das 4 formas de violência que nós acabamos por não focar aqui, mas que acontece muitas vezes, por exemplo, dizem que um dos piores momentos para os jovens que têm pais demasiado pressionantes é o caminho de casa no carro. E, portanto, é assim um aspecto que deve ser considerado, embora aqui já esteja fora do âmbito central. Só para comentar isto. Em relação ao Rui, o Rui é um dos amigos grandes que tenho aqui que dizia há pouco e que gostava muito de ver ao vivo em breve, que acontecerá amanhã. Vamos ao restaurante angolano, portanto, celebrar aqui a lusitaniedade com o povo. Temos aqui tantos brasileiros e amanhã vamos também comer um restaurante angolano, portanto, a língua portuguesa em celebração. Rui, a questão é a mais pertinente de todas, porque, tal como falávamos há pouco no seguimento da questão da Marta, está ligada precisamente com quanto tempo é que demora que exista consenso, ou quanto tempo é que demora que um selo como este possa ser adotado por um Estado, por um IPDJ de qualquer país. O facto de termos aqui 2 federações europeias, a de kickboxing e a de judo, deveria ou deverá fazer com que a obrigatoriedade do selo passe para as federações nacionais. As federações nacionais, na sua autonomia, têm que ser capazes depois de tornar e ter mecanismos depois de renovação e mecanismos de auditoria, que são essenciais, não é um selo para a vida. No caso do roteiro, como sabes, o Miguel e eu tivemos muito envolvidos no seu desenho e na sua, enfim, somos coautores do roteiro do qual nasce a estratégia. Ele foi apresentado, e quem me conhece já sabe que eu tenho pouco filtro, mesmo mantendo o respeito institucional. Ele foi apresentado e teve 2 anos na gaveta, até que houve um dia em que houve um caso no futebol de uma determinada academia que ficava com os passaportes das crianças que vinham de países diversos de todo o mundo, e não tinham acesso à água, e não tinham acesso à alimentação, e estavam lá praticamente em processo de escravização. No dia que isso aconteceu, que te lembrarás, não me lembro onde é que era, alguns no norte. No dia que isso aconteceu, no dia a seguir, o roteiro estava no site do IPDJ e a partir daí recomeçou-se. O que havia, do ponto de vista da implementação da estratégia, era que numa fase 1, após um ano da publicação, portanto já vamos com 4 anos atrás, na fase 1
teria que haver uma pessoa por federação e uma pessoa por município. Assim, o clube teria sempre duas pessoas de referência a quem podia recorrer, ou à federação da sua modalidade, ou ao seu município. No caso de haver alguma, e o município, depois através da CPCJ, daria a resposta no seguimento do processo. Nós não estamos nem perto deste aspecto, de termos um por federação, embora o IPDJ inicialmente tenha feito formações para as federações, nem todas participaram. As nossas, a maioria participaram, as federações de esportes de combate estiveram lá, mas depois não houve a cascata suficiente para fazer internamente a formação aos diferentes agentes. E a nível dos municípios, eu como tenho trabalhado com municípios, normalmente não estão a par sequer da existência da lei do regime jurídico da formação desportiva, que exige que os clubes tenham essa pessoa. Nos municípios que eu trabalho, passam a saber e passam a trabalhar nesse sentido, porque tem que ter uma pessoa de referência na estrutura da Câmara Municipal e depois tem que fazer a formação dos agentes nos clubes, não necessariamente os treinadores, mas os treinadores, os dirigentes, os pais devem passar por essa formação. E portanto, este é o ponto da situação. Estamos como se tivesse passado 2 semanas do dia em que o roteiro foi apresentado em fevereiro de 2021, se não me engano. Ainda estávamos de máscara. Muito obrigado, Bruno. Bom, estamos a chegar ao final desta sessão. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, o Miguel Nery e Bruno Avelar Rosa, pela disponibilidade e pela qualidade das intervenções. Gostaria também de agradecer a todos os participantes pela presença e interesse e participação ativa. Posso-vos dizer que durante este webinar tivemos uma média de 100, consistente de 100 pessoas a assistir. A proteção dos participantes é uma responsabilidade de todos nós e um elemento essencial para garantir que os desportos de combate e artes marciais continuem a ser espaços de aprendizagem, desenvolvimento, respeito e inclusão. Convido-vos a todos a visitar o website do projeto Safe Combat em www.safecombat.eu, onde poderão encontrar o código de proteção dos participantes, o curso online gratuito e o selo Safe Combat, entre outros diversos recursos de apoio, tal como já foi mencionado. Houve algumas pessoas que perguntaram relativamente aos créditos do IPDJ, portanto, não se preocupem, quem solicitou os créditos, amanhã será já enviado para o IPDJ essa informação e amanhã todos aqueles que participaram desta conferência receberão um certificado da vossa participação nesta conferência, ok? Muito obrigado pela vossa presença. Desejo-vos uma excelente noite e continuação de muito sucesso no vosso percurso desportivo. Até breve.